gente vai para a Assembleia Legislativa porque, apesar de alguns embates pontuais, a gente viu aí nesse primeiro semestre bastante discussão, inclusive de baixo calão entre os deputados, só que eles estão fazendo um balanço positivo desse período aí na Assembleia Legislativa. Os políticos entraram em recesso nesta semana e só vão voltar com as votações em agosto. Os trabalhos dos parlamentares no plenário foram encerrados na última terça e as atividades, então, vão ser retomadas daqui 2 semanas. Durante o primeiro semestre desta legislatura, diversos assuntos pautaram discussões entre os deputados e as bancadas da base do governo e também da oposição. Desde a nova concessão do pedágio, a privatização da Copel, a diferença entre o reajuste dos servidores do Executivo e de outros órgãos, como a própria Assembleia, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Além disso, teve mais uma tentativa de emplacar um orçamento impositivo no Estado, mas com uma articulação pesada do governador aí junto aos parlamentares, a proposta não avançou. O primeiro semestre também foi marcado por discussões mais acaloradas entre os deputados no plenário. Em um dos casos aí que acabou se tornando recorrente, a troca de ofensas entre Renato Freitas, do PT, e Ricardo Arruda, do PL, virou alvo do Conselho de Ética da Casa. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, do PSD, falou sobre os trabalhos realizados desde o começo do ano. A gente vai acompanhar o balanço, então. Eu acho que o balanço é produtivo. É claro que nós temos aí uma leva de novos parlamentares que vieram com o ímpeto enorme de apresentar serviço à população paranaense. Nós tivemos o episódio da possibilidade do orçamento impositivo, que também a maioria dos novos deputados propuseram esta possibilidade de uma PEC e que nós tivemos que administrar com muita habilidade, porque o governo entendia de que não era bom fazermos um orçamento impositivo, até porque o governo tem programas de governo e os deputados são atendidos através de programas de governo. Então houve um entendimento, uma consciência plena da maioria dos deputados. A PEC não prosperou. Eu acho que nós temos uma Assembleia bem produtiva, de boa qualidade, com algumas exceções que é normal dentro do parlamento. O deputado Alexandre Cury, do PSD e primeiro secretário da mesa executiva da Alep, também ressaltou alguns pontos relevantes anunciados pela Casa. Balanço positivo, a Assembleia avançou muito, nós criamos 3 novas comissões aqui na Assembleia Legislativa: Igualdade Racial, a Comissão do Idoso e a Comissão de Minas, Energia e Água. Criamos uma comissão de transparência que tem um prazo até dezembro para avançar em várias informações. Lançamos a Assembleia Itinerante com muito sucesso. Anunciamos, depois de 40 anos, um concurso público aqui na Assembleia Legislativa, avançamos na transparência, na informatização, aprovamos projetos extremamente importantes, acabamos de aprovar a LDO, Então, avançamos em pontos positivos aqui, um primeiro semestre extremamente positivo e, claro, teremos aí um segundo semestre de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Arilson Chiorato, do PT, que foi líder da oposição na legislatura passada, fez questão de ressaltar o papel da bancada nas discussões e elogiou a atuação dos seus colegas. A oposição acertou, sempre trouxe a verdade no debate, sempre cobrou coerência nessa casa, do governo do Estado. Fizemos o possível, combatemos o bom combate. Claro que o combate ainda não terminou e nós vamos continuar sendo oposição firme, forte, construtiva e importante, que é uma oposição crítica e apresenta os problemas e os caminhos. E oposição que é coerente. A hora tem que votar a favor, vai votar vários projetos a favor. Projetos que a gente entende que são bons serão votados a favor. Nunca tivemos uma oposição tão construtiva como a gente tem hoje, dentro da Assembleia, na minha avaliação. Já o líder do governo na Assembleia, que é o deputado Hussein Bakri, do PSD, considerou o primeiro semestre produtivo. Muito satisfeito, Nós, até o presente momento, todos os projetos que aqui foram apresentados, nós não perdemos nenhum projeto, nós não tivemos nenhum veto derrubado, nenhum requerimento que perdemos. Enfim, eu tenho que agradecer a todos os colegas e tenho que ressaltar o respeito da oposição também. A oposição fez uma posição séria, sem obstruir nada, Então acho que nós conseguimos avançar bastante e terminamos de maneira bem equilibrada esse primeiro semestre. O recesso parlamentar na Assembleia Legislativa vai até o dia 1º de agosto, ou seja, até lá não tem sessão. Apesar disso, trabalhos administrativos permanecem ali na Alep por parte dos servidores. Pedroso.
É isso. Nós escutamos o presidente, escutamos o primeiro secretário, líder da oposição, líder do governo. Todos eles, vejam só, o discurso é unânime. Todos eles fazem uma avaliação positiva, um saldo positivo. Eu sempre tenho a dúvida se as pessoas que acompanham o trabalho, Bia, têm a mesma percepção. E por que eu falo isso? É óbvio que todos os pontos salientados por eles são reais, né? Realmente foi importante a discussão do orçamento positivo, inclusive para que tenha essa reflexão sobre o papel ali dos deputados, de que forma vão ser executadas as políticas públicas pelo Executivo. Então, o debate ele é válido. A questão da Assembleia Itinerante também foi impactante, escutar de fato ali a região de Londrina, Maringá, Paranaguá, né, as cidades onde esse projeto já aconteceu. Então, tudo isso, de fato, é importante. Agora, basicamente, quando eu converso com as pessoas e elas têm alguma curiosidade sobre a Assembleia, Bia, eles estão muito mais interessados em saber o que está acontecendo naqueles embates ideológicos. Eles ficam naquela dúvida sobre o que acontece com, né, o Renato Freitas e o Ricardo Arruda. Então, muitas vezes esse debate mais acalorado e muitas vezes vazio de conteúdo, ele acaba monopolizando a atenção das pessoas. Então, os temas de fato foram importantes. Teve a discussão do pedágio, segue a discussão da Copel, que são temas que mexem sim com as pessoas. A oposição faz o papel dela, que é levantar esses questionamentos, e cabe sim aos outros deputados trazer os esclarecimentos. Muitas vezes a gente apresenta aqui no Jornal da Manhã uma visão crítica, muitas vezes, aos argumentos trazidos, né, muito mais, que tem uma visão mais estatizante, que gostariam de ter ali o Estado mais presente, o governo mais pesado, mais tributos, mas esse papel, né, diverso que o Legislativo tem, ele tem sim que continuar exercendo. Então, na média, Bia, eu concordo ali com esses pontos levantados pelos deputados. Agora tem que tomar cuidado, porque a imagem pública, muitas vezes transmitida para as pessoas, não vai nesse sentido. E tem mais, outros projetos também não tão positivos assim, ou que as pessoas ficaram com dúvidas quanto a alguns aumentos do judiciário, algumas questões do Ministério Público, alguns outros benefícios ali que foram debatidos e em alguns momentos aprovados dentro da Assembleia, também tem que ser colocados ali na caixinha do a melhorar nesse segundo semestre. Então, agora ficarmos atentos, a LDO passou, o próximo debate, o debate da LOA, que vai ser sim razoavelmente intenso, porque é isso, as pessoas agora discutiram as diretrizes, agora todo mundo quer debater e quer acompanhar como que de fato vai ser distribuído o dinheiro nas caixinhas do orçamento, para a gente saber quais vão ser as prioridades do governo. Será que saúde, educação, infraestrutura, ou será que teremos novas pressões ali por questões salariais de parte do funcionalismo? Então, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte até o final do ano. A gente dá para dizer, né, Pedroso, que a parte mais polêmica envolvendo a LDO e também a LOA geralmente é essa questão dos reajustes, né, de funcionalismo público, até porque as demais discussões não vão muito para frente, né? Já tem ali pré-determinado, inclusive pela Constituição, quanto que tem que ser destinado para cada área de investimento, né, saúde, educação, segurança. O governo costuma cumprir com esses requisitos e também estipular algumas prioridades, colocar dinheiro a mais em algumas pastas. Geralmente acaba sendo a educação e a saúde, junto aí com a segurança pública. São 3 pilares aí considerados mais importantes. Mas a gente costuma ver uma LDO e uma LOA, as duas, sendo aprovadas de forma muito tranquila, apesar das várias emendas, das várias alterações dos deputados. Não é um texto aí que costuma gerar embate, apesar aí dessa possibilidade. Será que no segundo semestre cabe ainda a discussão salarial dos servidores? O deputado Hussein Bakri, em alguns momentos, chegou a dizer que iriam avançar com essa pauta de reestruturação de algumas carreiras aqui do governo. Cabe o debate, sim. Cabe sim o debate, principalmente através desse instrumento de reformulação das carreiras, porque mesmo que você não tenha uma solução imediata, né, impactando o orçamento de 2024, que é isso que a LOA fará, você tem a possibilidade de já deixar algo programado, inclusive, para os próximos anos, Bia. Então, o debate ele não se encerra, pelo contrário, ele deve ser intenso nesse sentido. Muita gente, né, demandando, inclusive, correções inflacionárias. Enfim, tem muito debate nesses pontos de orçamento para acontecer. Agora, você citou ali as áreas que costumam ser privilegiadas. É verdade. Aqui no governo do estado você tem essa questão da saúde, educação, infraestrutura, tanto é que tem muito secretário reclamando que as suas pastas estão com pouco orçamento. Tem secretário que tem falado o seguinte: olha, eu recebi uma bananeira velha. Eu falei, como assim, secretário? Bananeira velha? Dá sombra, mas fruto que é bom não tá dando. Então, ou seja, conseguiu ter ali uma acomodação política, mas fazer girar políticas públicas está difícil. Então, Bia, muitos secretários ali vão precisar de criatividade ou buscar emendas aqui ou atrás de outras soluções, porque de fato as prioridades elas acabam sendo justamente essas que você elencou. São as pastas que
boa parte aí dos políticos ficam de olho porque dão mais visibilidade, conexão, contato com o público, com os prefeitos, e a gente tem aí eleições se aproximando, e por isso que também essa participação, tanto a nível estadual nas secretarias quanto a nível federal nos ministérios, é sempre aí de interesse para que sejam pelas pastas mais gordas, não aquelas das vacas magras que não têm um orçamento tão significativo.